o topo do mundo que quase ninguém conhece de verdade. O Everest é o pico mais alto da Terra, mas o que poucas pessoas sabem é que ele também é um espelho do que somos como humanidade, nossa sede de conquista, nossa arrogância diante da natureza e, às vezes, nossa total ignorância sobre o que realmente importa. Chamado de Sagarmatha no Nepal e de Komolangma no Tibete, o Everest não é só uma montanha, é uma entidade sagrada. Para os povos locais, ela é viva. Respira, observa e pune quem a trata como palco. A montanha se eleva a exatamente 8.848 metros e 86 centímetros acima do nível do mar. Mas a história que mora ali vai muito além da altitude. A primeira escalada bem-sucedida registrada foi em 1953, quando Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay chegaram ao topo. Desde então, mais de 11.000 pessoas já tentaram o mesmo feito. Mas o preço não é apenas financeiro. Você sabia que hoje, para subir o Everest, um turista paga entre 40 mil e 120 mil dólares americanos por expedição? Isso inclui taxa de permissão ao governo do Nepal, guias, cilindros de oxigênio, alimentação, barracas, carregadores e logística. Mas o custo real é invisível. No caminho até o topo, há uma trilha conhecida como Khumbu Icefall, uma zona de geleiras instáveis e gretas profundas. E acima dos 8.000 metros, começa a chamada Zona da Morte. Ali, a pressão atmosférica é tão baixa que o corpo humano não consegue se manter por muito tempo. Cada passo se torna uma batalha. O cérebro começa a falhar, o sangue engrossa e o risco de morrer por edema pulmonar ou cerebral aumenta a cada minuto. Mesmo assim, todos os anos, centenas de aventureiros fazem fila, literalmente. Há imagens recentes de engarrafamentos humanos no cume do Everest. Pessoas aguardando, uma atrás da outra, para tirar uma selfie com a bandeira. Enquanto isso, corpos congelados de escaladores que não resistiram permanecem no caminho, visíveis, preservados pelo gelo. Eles estão lá há décadas. E muitos servem até como ponto de referência. Mas se tem alguém que realmente merece ser lembrado, são os Sherpas. Esse povo étnico habita a região do Himalaia há séculos. São eles que conhecem os caminhos, os ventos, o comportamento da montanha. Eles não precisam de mapas. Eles sentem. Enquanto turistas vestem roupas de escalada de última geração, os Sherpas sobem com o básico, com um gorro simples. E às vezes, só com um casaco leve nas costas. Carregam entre 20 e 50 quilos de equipamento por subida, muitas vezes mais peso do que seu próprio corpo. E ainda são os primeiros a subir e os últimos a descer. O Sherpa Kami Rita, por exemplo, já alcançou o cume 31 vezes, sem ostentação, sem manchetes, apenas fazendo o trabalho que mantém vivos os sonhos e os corpos dos estrangeiros. E o que ele ganha por isso? Em média, um Sherpa recebe 5.000 dólares por temporada. Parece muito? Pense que ele arrisca a vida em cada viagem. Já perdeu amigos, parentes, dedos e nunca sabe se vai voltar para casa. Em 2014, uma avalanche matou 16 Sherpas de uma só vez. O mundo se comoveu por algumas horas. Mas no ano seguinte, os turistas voltaram. As filas aumentaram. E o risco também. Além disso, há outro problema grave: o lixo deixado nas encostas. Dejetos humanos, cilindros de oxigênio, tendas rasgadas, embalagens plásticas. Tudo isso transforma o Everest numa espécie de lixão branco. Em 2023,
mais de 30 toneladas de lixo foram retiradas durante uma expedição de limpeza. Mas é como enxugar gelo. A montanha virou negócio. Mas para quem vive ali, é templo. A cultura Sherpa é baseada em respeito, disciplina e conexão espiritual com a montanha. Eles acendem incensos antes de cada subida. Pedem permissão. E quando a natureza nega, eles não insistem. Porque, diferente dos turistas, eles sabem que o Everest não é um troféu. É um ser vivo. E talvez, no fim das contas, essa seja a lição mais valiosa. Você pode pagar. Você pode escalar. Você pode até chegar ao topo. Mas se não souber o que isso significa, você não entendeu nada. O que poucos sabem é que o Everest cresce. Sim, ele continua subindo. Por causa da movimentação das placas tectônicas, a montanha cresce cerca de 4 milímetros por ano. E mesmo que pareça insignificante, esse detalhe lembra que o Everest não é estático. Ele muda, ele vive. Mas a vida por ali não é feita só de gelo e pedra. Nas vilas aos pés da montanha, como Namche Bazar, a mais famosa entre os trekkers, vivem famílias Sherpas que há gerações sustentam a economia local. Restaurantes, pousadas, lojas de equipamento, tudo gira em torno da temporada de escalada. E essa dependência criou um paradoxo. A sobrevivência de um povo passou a depender do risco de morte dos visitantes. Há também outra verdade pouco falada. Muitos dos que tentam o cume não estão preparados. Alpinistas inexperientes que nunca enfrentaram uma montanha de verdade compram pacotes de $100 mil e se colocam em situações extremas, contando com os Sherpas para salvá-los quando tudo dá errado. Isso tornou o Everest perigoso não só pela natureza, mas pela negligência humana. Hoje, existem empresas que vendem o topo da montanha como quem vende uma viagem de luxo. Há serviços com Wi-Fi, barracas com colchões infláveis e até dublês de escalada contratados para garantir a foto do cliente no cume. É o ápice da montanhismo comercial. E enquanto isso, o aquecimento global segue alterando a paisagem. Geleiras que antes eram sólidas estão derretendo. Caminhos antigos tornaram-se instáveis. E o que era previsível já não é mais. Em 2023, uma expedição descobriu algo assustador. Com o derretimento do gelo, dezenas de corpos começaram a emergir, visíveis novamente após décadas escondidos. Famílias que nunca tiveram respostas. Agora têm restos mortais visíveis no caminho até o topo. Mas mesmo diante disso, a procura por escalar o Everest não diminui. Pelo contrário, o número de permissões emitidas bateu recorde nos últimos anos, porque para muitos, chegar ao topo não é mais uma conquista interior, é uma validação externa, uma foto, um post, um troféu digital. E é exatamente por isso que os Sherpas mantêm o ritual antes da subida. Eles acendem a fogueira, tocam os sinos, deixam as bandeiras tremulando ao vento, porque sabem que no fim a montanha decide. Ela decide quem sobe, quem desce e quem fica. E você? O que faria diante de um lugar que exige tudo e pode não devolver nada? O Everest não é o fim do mundo, mas talvez seja o fim de muitas ilusões.